A família do dentista apaixonado por ferrovias dorme e acorda todos os dias dentro de um museu. É uma loucura, né? Diante das mais de 10 mil peças antigas, Natália, a filha, tem um espaço reservado. O meu quadro ali e a minha foto. Mas não se engane, no cantinho da foto, a assinatura da linha férrea. Nos cômodos da casa, o aperto para dividir passado, presente e o sonho. Sou o sangue da ferrovia, digamos assim. Apesar de ser cirurgião dentista, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, minha geração é a geração dos trilhos. No museu ele vai ser humanizado, não é simplesmente expositor de peças. Cada peça aqui presente vai ter uma história a contar. Há de tudo ali. Lamparinas, telégrafos, calculadoras muito velhas, copos, paliteiros, fotos, bandeiras comemorativas, miniaturas, objetos, detalhes. A cigarreira do cientista Edmundo Navarro de Andrade, o responsável por trazer eucalipto para o Brasil e, por consequência, a formação de hortos florestais para deles retirar lenha usada na ferrovia. Por entre quartos e salas, a história disputa espaço para sobreviver. Entrar nessa casa é mesmo ter a sensação de voltar no tempo. Boa parte da história da ferrovia está aqui. Ali no canto a gente pode ver um manequim com o uniforme do chefe de trem, aquele que controlava as chegadas e partidas. Logo ao lado, uma jaguatirica empalhada são os animais que ficavam em torno da ferrovia. O capacete do bombeiro, que possivelmente deve ter salvado muitas vidas. Aqui uma caixa de ferramentas usadas pelos mecânicos. Ali, as lamparinas usadas para o controle de tráfego. Lá em cima, uma foto dentro de um vagão do Conde Prates, um dos principais investidores para a construção da ferrovia. Na minha mão, uma relíquia, o possível relógio do Conde Prates. Eu tenho material aqui, na verdade, para montar assim 15 salas. E qual é o ponto que liga o cuidado de uns com o descaso dos outros? Se faz no nosso país primeiro um sucateamento das coisas. E daí você fala, ó, isso aqui virou sucata e vamos acabar de destruir. Rio Claro é uma potência de história ferroviária, e tudo aquilo parado, sabe, a estação, você vê, é uma judiação. O prefeito de Rio Claro quer a retirada dos trilhos. Porque aqui não é área turística. Se você discutisse comigo, olha, vamos fazer um trem turístico indo para o Horto Florestal. Entende? É uma outra coisa, estou falando de viabilidade urbana. Entende? Isso aí economicamente não é viável. A ex-ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, assinou o documento que dá ao governo municipal um trecho da ferrovia. Essa recuperação implica em religamento e vai beneficiar 18 mil pessoas e o governo do presidente não podia deixar de fazer. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes concordou. De olho nos acordos, os prefeitos de Itu e Salto é que eles querem usar os trilhos de Rio Claro para desenvolver o trem republicano, um projeto ferroviário para fortalecer o turismo da região. Mas as negociações com o DENIT não avançaram. Até segunda ordem, os trilhos permanecem nos locais de origem. No lugar, seria construído um anel viário. Nós simplesmente estamos fazendo e lutando para que um ramal deixe de existir um ramal dentro do município e isso faça essa grande integração da cidade e tenha realmente esse anel viário que eu não tenho dúvida, foi estudado, discutido, debatido, que isso vai facilitar em muito o trânsito. Para lutar contra a obra e a favor do patrimônio histórico, Geniberto Pisotti criou a Sociedade do Bem Comum. Nós percebemos que ia ser destruído não só a malha ferroviária ou os meros trilhos enferrujados, mas a destruição irreversível do complexo que a envolve. Que o que é? Não é destruir a estação, mas descaracterizar a história da estação, impossibilitar qualquer ideia de trem metropolitano aqui. Guilherme tem 19 anos, nunca entrou nos trens de passageiro da antiga estação ferroviária. O transporte já era bem diferente quando ele nasceu. Mesmo não tendo nenhuma relação com a ferrovia, sabe o quanto é importante preservar a memória de uma cidade que se desenvolveu graças a ela. Uma construção de 1860, 1867 não poderia ser levada em vão, né, para a construção de uma avenida e sua demolição. Segundo especialistas em conservação, o cuidado com o patrimônio ferroviário é um problema complexo, que exige reflexão e um estudo detalhado, que leve em conta as particularidades de cada região. Somadas às atitudes do governo, está a desatenção da empresa, que deveria tomar conta do que ainda resta.
Ali no fundo, a gente vê a estação ferroviária de Rio Claro, que esse ano, em 2010, comemora 100 anos. O que era sinônimo de luxo e desenvolvimento, hoje está assim. Um dos vagões, completamente tomado pelo mato, virou quase uma floresta. Ao lado, vagões retorcidos. É o retrato do descaso, que em cima desse vagão virou depósito de lixo. São décadas e décadas de história marcada pelo tempo. Esse vagão de carga, por exemplo, está completamente enferrujado e retorcido. Essas são as marcas da destruição. É o retrato fiel do que se tornou a malha ferroviária no Brasil. Atualmente, essa parte dos trilhos pertence à América Latina Logística, que detém a concessão de grande parte dos 22 mil quilômetros de linha férrea no Brasil. A operação fora dos trilhos da Polícia Federal acusa a concessionária de vender ilegalmente parte da frota, que pertence à União. O esquema seria formado pela ALL, Ferros Velhos e Siderúrgicas, que comprariam essa matéria-prima. Segundo a PF, estariam sendo sucateadas 25 mil toneladas de material ferroviário. A empresa se defende dizendo que o contrato de concessão dá a ela o direito de vender o material, contanto que repõe os vagões. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que não autorizou a ALL desmontar qualquer vagão e já multou a empresa em R$750 mil pelo desmanche. O caso agora segue na CPI do sistema ferroviário. Na contramão do descaso, o investimento. Nos últimos 12 anos, o governo federal aplicou mais de 12 bilhões de reais e quer dobrar a malha ferroviária no país. Um vagão desse, ele é equivalente a mais ou menos 5 carretas. Então, e além do transporte ser 24 horas, mais rápido. A retomada das ferrovias é sinal de que o transporte rodoviário, que responde por 88% do escoamento do que São Paulo produz, não aguenta mais. Um único trem pode retirar 280 caminhões das estradas, espaço para 1.100 automóveis circular. Outra vantagem, as ferrovias são 3 vezes mais eficientes em termos de combustíveis do que os caminhões. Essa oficina em Rio Claro é responsável por 6 mil vagões. Aqui, eles são reformados e voltam a trabalhar. Engana-se quem pensa que maquinistas e trabalhadores das ferrovias entraram em extinção. O setor está mais aquecido do que nas últimas décadas e a tecnologia tem devolvido aos quadros ferroviários o glamour que a categoria já teve no passado. Dá uma continuidade, né? Ferrovia não pode morrer, não pode parar. A tecnologia, né? Antigamente era Maria Fumaça, hoje as máquinas já são outras e tende só a melhorar, né? A evoluir. O galpão onde as reformas são feitas é o mesmo da Companhia Paulista, há mais de um século. Comparando as imagens, quanta diferença! Cristiano verifica por meio do ultrassom as possíveis trincas nos eixos que chegam flutuando até ele. Quando apresenta alguma falha, né, bolha ou trinca, sobe um eco aqui para mim na tela. Quando tem uma trinca, eu condeno o eixo, né, faço uma identificação com a faixa vermelha. Aí esse eixo está morto, esse eixo não serve mais para ser utilizado. Uma função impensada para a época em que o martelo era quem dizia se o eixo estava bom para o uso. Para domar os novos búfalos de ferro, escolas especializadas. Os novos maquinistas fazem aulas em salinhas de simulação, só depois enfrentam os trilhos. Cenas como essa nos faz crer que, por incrível que pareça, a ferrovia é a profissão do futuro. Eles ultrapassam os 580 km por hora. Tamanha velocidade é fruto da tecnologia magnética e faz toneladas de aço levitar. No Brasil, o trem de alta velocidade pode chegar até 2014, ano da Copa do Mundo de futebol. Será que o Brasil chega à frente nos transportes? Se depender do investimento, vão ser mais de 100 bilhões de reais até lá. Fora a linha que liga Campinas ao Rio de Janeiro, o governo quer outras 3 para o trem-bala. São Paulo, Curitiba e Minas Gerais estão na rota. O que chama mais a atenção são as vantagens de preço e tempo. Uma viagem de Campinas até o Rio de Janeiro poderia ficar 50% mais barata, se comparado com o transporte aéreo. De ônibus, o percurso, que pode durar mais de 6 horas, seria feito em 2,5. Tudo a uma velocidade de 300 km por hora. Alta tecnologia para novos trens e sucata com os velhos. Não haveria aí um meio termo?
próximo bloco, nós vamos conhecer as alternativas que algumas cidades da região encontraram para salvar a malha ferroviária e mostrar que é possível, sim, manter viva a história da ferrovia.